Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, gravando aqui hoje, para a glória de Deus e debaixo da graça do Senhor, o nosso quarto devocional, neste quarto dia de oração. E glória a Deus porque você está aqui, porque você está assistindo esse vídeo. Eu quero engrandecer o nome do Senhor pela sua vida e abençoar a sua família. E convidar você a participar desse projeto e abençoar o nosso trabalho, né? Se você puder, se inscreva no canal, se você puder, dar um like aí no vídeo, tá bom? E também, principalmente, né, compartilhe esse vídeo, né, com mais pessoas para que ele possa ser também tocado pela palavra de Deus. Irmãos, abra o seu coração então, tá bom? Quero te convidar. Olha, Salmo de número 4. Irmãos, que palavra maravilhosa que eu encontrei aqui no Salmo de número 4. Olha só, o Salmo de número 4 tem segredos poderosíssimos para a minha vida e para a sua vida. Eu estou maravilhado com essa informação, com essa revelação bíblica que eu encontrei aqui no Salmo de número 4. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia e nós vamos juntos participar aqui, nós vamos juntos provar deste momento especial na palavra de Deus. O Salmo 4 é um salmo de Davi. O Salmo 4 é uma oração, tá bom? É uma oração. Uma oração fundamentada em 4 bases. Eu quero rapidinho explicar para você o fundamento desses salmos. A maioria dos salmos de Davi foram escritos com o seguinte propósito. Davi, ele começou na casa dele, lá em Jerusalém, assim que ele mudou para Jerusalém, ele começou um culto de oração. A casa de Davi era chamada de casa de oração. Foi construída para ele num lugar muito nobre, uma casa. E ali no pátio da casa dele, ele tocava uma trombeta e convidava todos os amigos, todos os soldados, todos os valentes de Israel para oração. Então, depois que ele mandou construir o templo, então ele instituiu os turnos, né, para os sacerdotes e ele também enviava as suas orações para serem cantadas no templo, tá bom? Então, ele escrevia os salmos e ele enviava para os cantores, né? E os cantores iam então ensaiar, eles iam potencializar aquela música com instrumentos, e então os salmos de Davi eram cantados. Por isso eles foram eternizados. E o Senhor, o Espírito Santo, ele usou muito Davi com essas canções. Então, observe que nesse salmo, Salmo de número 4, ele colocou aqui no Salmo 4 bases, 4 fundamentos que nós devemos colocar nas nossas orações. O primeiro fundamento, né, para a gente ir aqui bem rapidinho, porque eu estou ansioso mesmo para falar para você tudo que Deus colocou no meu coração. O primeiro fundamento é o clamor. O clamor ao Senhor é o fundamento que desde o início ele começa dizendo assim, ó: ouve, Senhor, quando eu chamar. Ó Deus da minha justiça, tu ampliastes, né? Tu me ampliastes quando eu estava aflito. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Quando nós clamamos ao Senhor, nós encontramos em várias partes da Bíblia. Por exemplo, Jeremias 33, versículo 3. Diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Logo, todas as vezes que o povo do Senhor, todas as vezes que os servos do Senhor clamou ao Senhor, ele respondeu. Então, o clamor é um princípio fundamental para a oração. Quando você clama, quando você pede misericórdia, quando você busca a graça do Senhor, você tem uma certeza: Deus é um Deus que responde. Quem clama está aplicando fé, e todo aquele que aplica fé recebe uma resposta de Deus. Então, coloque isso como um conselho no seu coração e nas suas orações. Clame pela sua família, clame pelos seus filhos, clame pela nação a qual você está, clame, né? Clame pelo seu trabalho, clame pela sua igreja, clame pelos seus irmãos, por todos os seus amigos, porque quando você clama, o Senhor
responde. A segunda base, o segundo fundamento é o fundamento de separação. Observe que dentro deste salmo, a segunda parte desse salmo, fala sobre uma separação, uma santificação. Tudo aquilo que é separado é santificado. E quando nós separamos algo para Deus, nós estamos santificando aquilo para Deus e isso atrai bênçãos do Senhor. Então, ele dá aqui, né, no Salmo, ele dá um conselho, ele convida as pessoas ao arrependimento. Observe que na sequência da nossa leitura, né, esse salmo é muito pequeno, mas ele é poderosíssimo. Ele convida as pessoas ao arrependimento. Por quanto tempo tornareis a minha glória em vergonha, né? E ele pergunta isso, a segunda pergunta é: por quanto tempo amareis a vaidade e buscareis a mentira? Ele está dizendo, olha, isso é um convite ao arrependimento, né? Ele está dizendo para as pessoas que vão escutar aquela música, né? Está dizendo para a nação de Israel, para que eles se separem, para que eles abandonem as coisas mundanas e volte-se para Deus, porque ele faz essas perguntas justamente para atrair as pessoas, saírem da mentira e virem para a verdade, saírem do engano, parar de envergonhar o nome do Senhor e vir para glorificar o nome do Senhor. Então, separação. Mas, na sequência, ele diz assim: mas o Senhor separou, né? A palavra-chave desse capítulo desse salmo é separação. Mas o Senhor separou, o Senhor santificou aquele que é piedoso para ele mesmo. A palavra piedoso tem a ver com obras. Aquele que é caridoso, aquele que pratica obras de justiça, aquele que ama fazer coisas para o reino de Deus. Então o Senhor separou aqueles que amam a Deus e aqueles que amam a obra dele. E, portanto, observe que isso é um grande segredo para a sua vida. Seja uma pessoa separada, seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa santificada, seja uma pessoa que ama o Senhor, uma pessoa que guarda o conselho do Senhor, que ama a obra do Senhor, que é piedoso. Isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. O Senhor ouvirá quando eu chamar. Olha que coisa linda. Aleluias. Quando eu pratico obras de justiça, o Senhor ouvirá quando eu chamar, né? Isso aqui também entra dentro do primeiro princípio, o princípio de clamor. Então, irmãos, ele dá um conselho para você ser uma pessoa separada. Ele dá um conselho: permanecei no temor do Senhor e não pequeis. Olha que coisa linda. Aleluias. Você recebe esse conselho aí, tá bom? Recebe esse conselho. Coloca aí nos comentários aí. Talvez você pode até escrever essa frase aí nos comentários. Eu vou permanecer no temor do Senhor e não pecarei. Glória a Jesus. Deixa eu correr rapidinho aqui para o tópico de número 3, que ele fala sobre o segredo para a oração, né? O tópico número 3, ele diz assim: olha, gente, esse versículo aqui é poderosíssimo. Conversai com o vosso próprio coração sobre a vossa cama. Olha que coisa linda. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, antes de você dormir, ou quando você acordar, converse com a sua própria alma. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Até então eu já tinha meditado naquele versículo que diz que ele, na sua oração também, ele diz: aquieta minha alma, né? Não te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. É o Salmo 43, né? Então, aqui ele diz assim: conversai com o vosso próprio coração sobre a vossa cama. Glória a Jesus. Ele está dizendo assim: olha, você tem, na ajuda do Espírito Santo, na oração, na busca ao Senhor, no seu tempo de devocional com o Senhor, você tem o poder de conversar com o seu coração. Glória a Jesus. E quando você conversa com o seu coração, então você pode filtrar os seus pensamentos, você pode ordenar os seus pensamentos para buscar ao Senhor, para não ficar aflito, para ficar
na dependência do Senhor, para crer na providência do Senhor, porque em todas as coisas o Senhor nos dá vitória. E ele termina essa parte dizendo assim: ficai quietos. Olha que coisa linda, ficai quietos. Quando ele diz ficai quietos, ele está dizendo que todos os pensamentos, toda a aflição da sua alma, todas as informações negativas, toda a opressão deste mundo, todas as palavras de maldição que são lançadas, todas as palavras que te pressionam, todas as palavras que atrapalham o seu crescimento, todas as palavras que tentam fazer você parar, tentam fazer você desistir. Aí a Bíblia diz assim: ficai quietos. Meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. O salmista também diz, no Salmo 46, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Queridos, quando nós calamos a voz do nosso pensamento, naturalmente nós vamos começar a ouvir o pensamento de Deus. Você tem pelo menos dois pensamentos, dois tipos de pensamento na sua mente. É o pensamento da terra, é o pensamento do homem, é o pensamento da inteligência humana e talvez, por que não dizer, da sabedoria humana, mas também você tem o pensamento, a mente de Cristo, você tem os pensamentos de Deus sobre a sua vida. Jeremias 29:11 diz assim: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam, né? Ele diz assim: então me buscareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Amém? Glória a Deus. Então, quando a Bíblia diz assim, ficai quietos, é para que você pare de falar, para que você pare de pensar e você agora comece a pensar, a ouvir o pensamento de Deus, para que este pensamento do Senhor venha alinhar a sua vida e venha dar direção de vitória, de bênçãos, de triunfos para a sua vida. Olha só, aí ele diz assim: ofereceis sacrifícios de justiça, né? Culto a Deus. Oferecei culto ao Senhor. Dai ao Senhor um culto de gratidão, né? Um culto de justiça, né? Dai ao Senhor aquilo que você tem de melhor. Ponde nele, coloque diante do Senhor a sua confiança, né? O salmista diz assim: confia no Senhor, deleita-te no Senhor, descansa no Senhor e Ele tudo fará. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Peça aí, ainda no 3, ele diz assim: levanta a luz do teu rosto, do teu semblante sobre nós. Olha um segredo para a sua oração. Peça o Espírito Santo. Todas as vezes que você for orar, peça o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vem para transformar a sua vida. Ele vem para tirar as trevas, ele vem para tirar todo engano, para tirar toda a vergonha, para tirar todo o mal. O Senhor vem para te dar vitória. Amém? Portanto, ele diz assim: levanta a luz do teu semblante sobre nós. Ele está dizendo: dá-nos o Espírito Santo. Glória a Deus. E para terminar, o tópico 4, resultados de quem busca a Deus. 3 coisas que o Senhor te dá sempre quando você o busca. Todas as vezes que você for orar, você vai receber essas 3 coisas. Alegria, anote aí, descanso, anote também, segurança. Nessas 3 coisas sempre estarão na vida daqueles que buscam o Senhor. Ele diz assim: pusestes alegria no meu coração. Olha só, esse é o Espírito Santo, né? Já te enchendo, já te abençoando. Em paz me deito e logo eu pego no sono. Glória a Deus. Nós sabemos que isso é um milagre, né? Um milagre para os nossos dias. Muitas pessoas estão tendo que tomar remédio para dormir. Muitas pessoas estão tendo que fazer terapia, né? Outras pessoas estão tendo que tendo que ir ao médico, né? Ou tendo que criar algum método para dormir, né? Mas a Bíblia diz que o Senhor nos dá descanso. Em paz me deito e logo eu pego no sono.
porque o Senhor me faz repousar em segurança, alegria, descanso, paz, segurança. São promessas de Deus para aqueles que o buscam. Que Deus te abençoe. Obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo. Que Deus te abençoe. Eu quero pedir uma bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Até o próximo devocional. E que Deus te abençoe. Ele está com você e Ele te ama. Em nome de Jesus. Amém.